Aê! Pizza siciliana. É, né? Deixa eu ver. Vamos ver, que eu nunca tinha comido. E bem, tá faltando alguma coisa nessa pizza. Cadê o champignon? Eu tô falando do cogumelo e não do baixista do... Vocês são burros, hein? Ladies and gentlemen, I am WB, welcome to my channel. Vamos começando mais um vídeo aleatório, que vocês devem chamar isso de tag, eu não faço nem ideia do que é tag. Eu quero aproveitar, já que a minha mãe não está em casa, para poder contar um fato que me ocorreu essa semana? Não, a semana que passou, nessa sexta-feira. Aconteceu o seguinte... A minha língua ainda tá ruim. Bom, aconteceu de que no dia que eu saí, né, pra dar uma passeata, né, porque, como vocês sabem, eu fiquei praticamente mais de 2 semanas sem sair de casa porque eu tava ruim. E eu já tinha saído na quarta-feira, vi que o dia tava bom, tava ensolarado, bom pra caminhar. Então eu resolvi sair nessa sexta. Porém, um pouco antes eu tinha visto uma notícia no jornal que estava falando que justo nessa sexta-feira ia fazer sol, em seguida ia ter uma pancada de chuva. Aí é que a minha vida foi um pouco cômica nesse dia, ao mesmo tempo meio trágico, então vou dizer que é um tragicômico. Vou entender por quê. Eu saí, fiz a caminhada, a minha mãe falou assim: já que você vai fazer uma caminhada, vá da Francisco Morato resolver um negócio lá pra mim, né, de fazer pagamento, aí de lá você volta pra casa. E foi isso que eu fiz. Eu saí praticamente de casa, foi meio-dia e meio. Então fui andando com calma, sempre escutando música, lá. Aí eu cheguei lá, fiz o que eu tinha que fazer, paguei as contas. E aí na hora de voltar, e olha que eu só fiquei uns 5 minutos só no local. Assim que eu saí do local para poder vir para casa, como é que eu posso explicar? Antes de eu entrar no local, as nuvens assim de chuva ainda não tinha chegado, tava tudo bem afastado e tava um sol. Porém, quando eu saí de lá, as nuvens carregadas de chuva já tinha cobrido metade do céu e o sol quase sumindo. Eu falei assim: não é possível, cara. Eu não vou poder ficar nenhum momento ali na praça para tentar fazer um dos vídeos como eu tô fazendo agora, né? Porque já tava cansado de fazer vídeo dentro de casa, então eu queria fazer vídeo fora de casa. Então eu não tive opção, eu tive que vir para casa logo. Só que aí, um pouco antes de ir para casa, eu pensei assim: caraca, as nuvens estão se fechando, mas eu acho que não vai chover ainda. É provável que vai chover mais tarde, lá para umas 2h30, 3 da tarde. E naquele horário que eu tava tentando voltar para casa já era, acho que era 1h10, 1h15. Só que eu fiz o seguinte: eu fui fazer uma parada na igreja. A parada que eu falo não é de gíria de vocês não, né? Que é chegar e fazer aquelas coisas horríveis não. É parar mesmo no local, justamente porque eu quis fazer uma prece, pedir uma ajuda, pra ver se o senhor lá em cima pudesse ajudar a família da minha mãe lá, que tá tendo sérios problemas pessoais, que eu não vou citar aqui nesse vídeo. Então eu fui lá, fiz as preces bonitinho. Ou seja, eu me ajoelhei, fiz a prece e tudo. Só que aí entrou um porém, né? Assim que eu terminei de fazer a prece, me levantei, ia pegar o boné pra sair, começou a chuva. Não tava trovejando nessa hora, mas tava chovendo pra caramba. Eu falei: ih, caraca, vou ficar aqui mesmo. Aí eu fiquei, dei uma passada por dentro da igreja, né? Eu fiquei lá só esperando a chuva passar. Porém, eu aproveitei pra dar uma olhada como é que ele era por dentro, assim, sabe? Não no modo que você só chega lá, senta num banco e fica lá orando. Não, é querer ver ele todo mesmo, já que os funcionários da igreja já não estavam lá naquele momento. Provavelmente a igreja só ia começar a ter a missa, acho que umas 3 da tarde, e naquele horário que eu tava já ia dar 1h15, 1h20. Eu fui dando umas olhadas e eu vi que tinha umas pinturas assim, azulejo, que eu comecei a me lembrar quando eu estava na casa da fazenda, quando meu pai ainda era vivo. Eu falei: caraca, como é que o pessoal faz isso? Porém, na hora que eu saio da igreja, eu vejo que o tempo começa a estiar, ou seja, começa a dar uma amenizada. Eu pensei: acho que agora é o momento certo de eu ir pra casa. Foi o que eu fiz. Só que na hora que eu saí, eu falei assim: eu vou primeiro passar na banca de jornal, ver se tem um saco plástico. Porque aí se chover no meio do caminho, quando eu estiver na metade do caminho, chover, aí pelo menos meu celular, o smartphone, os documentos e até as contas não acabarem molhando. Aí foi o que eu fiz.
Cheguei lá, peguei, só que aí na hora que eu cruzei a esquina para poder guardar as coisas rápido para continuar caminhando, volta a chover de novo. Agora que começa o meu pânico, a chuva começa a engrossar, o carro da polícia passa achando que eu tava, sei lá, tava roubando alguma coisa, sendo que não tava. Eles até viram pela minha reação que eu falei, ah não, mano, bem na hora que eu tô guardando meus documentos no saco plástico para não molhar, começa a chover. Aí os caras simplesmente vão embora. Porém, ao invés de eu já estar na esquina, eu voltar ao quarteirão pra ficar abrigado lá na igreja, não, eu fiz a burrada de ir me abrigar na cobertura de uma garagem de uma escola chamada Andrônico. Provavelmente vocês não conhecem. Provavelmente alguns não conhecem, porque provavelmente não devem morar por aqui em São Paulo. Quem mora aqui, alguns sabem, até meu amigo sabe. Então, só para vocês terem uma ideia, eu saí de uma igreja que fica chamada São Geral, passei por uma banca de jornal que era perto, estava praticamente no mesmo quarteirão, e a escola Andrônico e a escola Andrônico de Melo fica praticamente atrás dessa igreja, ou seja, para entrar nessa escola é pelo outro lado. Eu fui querer me abrigar lá, só que a cobertura de lá, pelo menos da entrada da escola, o estacionamento, não era uma cobertura muito grande. É aí que quase eu comecei a entrar em pânico, porque é o seguinte, o tempo já estava chovendo e trovejando. Nessas horas, eles sempre indicam o quê? Que se você for pego na chuva, você não pode estar perto de árvores, não pode estar perto de poste, muito menos perto de locais onde tenha, vamos dizer assim, antena parabólica. Onde eu estava, praticamente eu poderia estar morto nesse momento. Quer dizer, eu já poderia estar morto nessa sexta-feira. Por quê? Porque, infelizmente, essa escola tem muita árvore. E na rua também tem várias árvores. Então isso quer dizer, eu estava perto de árvores, perto de 2 postes em cada lado. Sem falar que a cobertura, que já não ajuda muito, o portão da garagem que está aberto, ele é de ferro. Fora que no outro lado, provavelmente da parede desse local, tem uma caixa de energia. Provavelmente eu acho que é para poder fechar o portão. E só para piorar, eu tava todo molhado e o chão tava começando a encher de água. Porque, infelizmente, na vala entre o portão e a entrada de carro para o estacionamento, ele é uma lombada. Só que é uma lombada contrária. Não é uma lombada do tipo, como é que se chama? Paralelepípedo. E sim uma lombada do tipo quase um buraco. Então aquilo ali foi enchendo de água, que depois transborda e molhou tudo. Ou seja, eu fiquei exatamente desde as 1h30 da tarde até quase 3h30 da tarde no mesmo local. E só para vocês terem ideia, em um dos relâmpagos fortes, deve ter atingido a antena parabólica de um condomínio. Até aí foi tranquilo, que eu pensei, ufa, então o próximo que cair não vai ser no mesmo local. Não, cair no mesmo prédio. Porém, caiu 2 relâmpagos no mesmo lugar de um outro prédio. E eu que estava vendo, eu falei, puta que eu pariu. Eu vou desligar a música que está tocando no meu celular, porque se isso chamar atenção eu tô ferrado. E nem vou ligar para minha mãe também, porque isso pode chamar raiva. A atração, como é que se fala? Atração, não sei se é estática, eletromagnética, foda-se. Entendeu? Aí eu falei, ou seja, eu que tinha saído de casa cedo, para depois eu voltar para casa cedo, acabou dando tudo certo, porque eu saí cedo e voltei para casa praticamente tarde. Se duvidar, eu ainda poderia ficar lá até umas 4 da tarde se a chuva não parasse. Então, na hora que deu uma estiada mesmo, daquele que eu achei que ia parar, aí eu saí. Eu falei assim, eu quero fora daqui, porque se começar a chover grosso de novo, eu não quero estar aqui para levar um raio na minha cabeça. Fui andando, quando a chuva começou a engrossar de novo, para o outro local que eu acabei me abrigando no meu outro caminho, posto de gasolina. Que segurança! Porém, dessa vez ele não estava relampeando muito, e o lado bom é que pelo menos no posto de gasolina, a cobertura dele é um pouco maior. Então eu consigo ter uma extensão maior de ficar livre de levar chuva, porém nem tanto de raios, quer dizer, até dá para me livrar de raios, porque se cair um raio, ele não vai cair exatamente no posto de gasolina, ele vai atingir das antenas parabólicas de um dos condomínios que está em volta. Então as chances de um raio atingir em cima do posto de gasolina é muito difícil. Ou seja, no momento que eu estava quase sendo uma tragédia, acabou não sendo, porque eu acho que depois daquela oração que eu tinha feito das preces lá na igreja, isso me salvou de um problema maior que eu poderia ter sofrido durante esse momento de chuva, que eu não imaginava que ia acabar chovendo cedo e que terminou tarde. E o que eu aprendi com tudo isso? Acho que eu não aprendi nada, né? Quer dizer, como eu disse,
A única coisa que eu aprendi é que realmente as coisas que me acontecem é tudo do contra. Não é isso mesmo, esse vídeo foi só para eu fazer um desabafo do dia que eu vi que eu quase que eu entrei em desespero, mas que hoje em dia eu não preciso mais me preocupar, que eu cheguei até a dar risada. Porém a minha mãe não gostou e... Bom, mas é isso. Então me lembra que assistiu esse vídeo, pessoal. Um beijo para os que querem que assistir esse vídeo, pessoal. Valeu. Se algum de vocês já teve um momento parecido com o meu, deixa aqui embaixo no link da descrição. E aquela coisa, né? Se inscreva no meu canal, dê like, curta, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo. E se for possível, eu duvido que esse meu canal tenha algum sininho, porque se tiver você já ativa o sininho, que aí você já fica sabendo quando é que eu estou postando o próximo vídeo. Até porque agora, como é um ano novo, então agora só vou estar entre 1 ou 2 vídeos por semana, porque sinceramente eu quero ter certeza que eu vou ficar postando 2 vídeos por semana, é um saco. Ainda mais se eu postar um vídeo que não ficou 100% legal do jeito que eu quero. Fui!